Nosso tempo, né, que tudo tem um tempo, né, permanecemos juntos até 2009, né, e aí o projeto que ainda permanece até os dias de hoje, com as suas mudanças que são naturais, né, no próprio processo, que cada um que chega dá a sua contribuição. Nós estamos aqui, né, nesse momento para avaliar essa continuidade, Sim. mas para marcar esse momento histórico da Secretaria de Educação de Vitória, da Prefeitura, das escolas, né, que certamente ficará na história e na contribuição, né, do aprendizado daqueles alunos, daqueles professores, mas chega-se ao final nosso período de gestão, né? Eu queria pensar com você, Nilceia, o que seria necessário, né, para se manter um projeto desse? Que continuidades poderiam ter sido dadas ou poderão ser dadas, porque quem nos assiste pode estar vivendo uma realidade dessa, né? Pode estar experimentando essa experiência significativa também na sua prefeitura, no seu estado, né? No seu governo lá. Que ações poderiam, né, ser implementadas, né, realizadas para que um projeto de utilização de software livre na Secretaria de Educação fosse, né, duradouro, né, quer dizer, se permanecesse, né, contribuindo para a educação de forma efetiva? Pois é, Sandra, a gente tem vários eixos, né, várias condições para que isso se dê. Nós temos a questão pedagógica, manter cotidianamente a formação dos professores, mesmo que você diga, nós já investimos no ano anterior, permanecer, garantir esse horário de trabalho, garantir que essas formações sejam demandadas pelo professor, mas que também sejam sugeridas baseadas nas lacunas ou nas possibilidades que a gente enxerga, tanto o grupo gestor quanto a própria equipe da escola. Isso, do ponto de vista pedagógico, é um marco, né, junto às crianças, informando a elas. Agora, nós temos também uma viés forte, que são as políticas articuladas para se manter, tanto do ponto de vista das licitações, da garantia em todos os editais, de que nós não temos como garantir, sob o ponto de vista legal, a mudança para que só este ou aquele, né, consiga concorrer, mas se nós garantirmos que as nossas máquinas, os nossos sistemas, eles só vão atender a esse tipo de projeto, você garante, do ponto de vista da gestão, de quem está no comando, de que criem condições legais, do ponto de vista legal, para que isso se estabeleça. Vou te dar um exemplo. Olha, você pega o Ministério da Educação, que já tem amplamente as licitações acontecendo, mas eles dão abertura aos municípios que queiram, sendo software livre, incluir a sua distribuição. Nós conseguimos isso nas máquinas, né? ProJovem, eles nos autorizaram porque nós tínhamos uma caminhada. Essa abertura, ela só foi dada do ponto de vista de ser um software livre. Então, para que se tenham aberturas dentro do próprio programa, porque senão nós vamos caminhar para uma flexibilidade e retomar situações do tipo, né, pode ter um e pode ter outro, e nós vamos acabar não tendo nenhum, e quem é que vai ficar fragilizado? O projeto e o software livre, se nós não garantirmos cotidianamente alimentar esse processo. Então, Sandra, eu acho que do ponto de vista também do marco legal, os nossos legisladores, quem vota, quem está lá na Câmara, quem está lá, votar em condições de manter os documentos que nós discutimos muito, né, Sandra? Armazenar os documentos oficiais, né? Em que formato eles seriam? Já seria uma caminhada se garantíssemos em formato, né? Que garantisse essa questão da perspectiva livre, né? Desse acesso. Então isso tudo eu penso que é parte, mas principalmente, aí já finalizando, que eu sei que nosso tempo é curto, mas que os gestores tenham a concepção de que o projeto tem que ser garantido do ponto de vista financeiro também, porque o software livre, ele é livre, mas ele nem não é gratuito, porque existe toda uma força de trabalho. Nilceia, um dos fatores importantes, né, para essa implementação do software livre no órgão público, né, porque essa é uma questão, principalmente no órgão público, não é tão simples, né? Porque nós lidamos com uma realidade que nós temos o profissional de carreira, né, estatutário, tem lá, que tem uma ideia de que
entra governo e sai governo, né? As políticas mudam, então por que se esforçar em manter uma determinada política acontecendo? Então acaba sendo políticas de governo e não políticas de Estado. Como introduzir então o software livre como uma política de Estado? Uma das questões com certeza é a formação. Mas que além da formação, a gente gostaria de conversar um pouco sobre ela, a importância da formação, né? Que outras ações para tornarmos uma política tão importante, que pensa no pedagógico, pensa na questão da cidadania, para o aluno, para o professor, para todos os profissionais, né? Que outras ações poderíamos tomar para tornar uma política de uso de software livre não apenas como uma política de governo, mas uma política de Estado? A marca é essa, né, Sandro? Você tem um projeto que seja de Estado e que, se você observar, né, as políticas de governo, né, que elas têm eixos, elas se consolidam, viram projetos e viram programas. Então, quando você tem um programa que ele vai gerar recursos vinculados a este programa, ela vai gerar dotações relacionadas a este programa, é uma forma de você garantir a vida e a continuidade dessa ação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, hoje nós temos um programa Inclusão Digital, ela permanece. Qual o governo que consegue dizer que não vai ter essa ação? Porque dentro da própria política, dentro dos próprios orçamentos municipais ou estaduais que sejam, tem essas garantias. Mas ele é genérico, né? Se nós pensarmos na perspectiva do software livre como um projeto, não apenas como programa, mas como um programa que tenha dotação, que receba ali dentro daquele percurso, né, daquele tempo, né, recursos que permaneçam ali, a formação, porque às vezes você tem um recurso, você tem um investimento, mas você não tem, do seu ponto de vista prático, um grupo que se envolva e trate e dê continuidade, como você acabou de dizer. Então, por exemplo, nós tivemos dentro desse guarda-chuva aí, né, do VIX, nós tivemos o VIX Educa, que é a plataforma muda customizada para a formação de professores. Que nós tínhamos um espaço, né, que é o Laboratório Laforte, que é um laboratório de formação de professores em informática educativa, em tecnologias educacionais. E esse espaço para os professores tinha um momento presencial, mas tinha todo o movimento à distância, utilizando este ambiente. E neste próprio ambiente, as formações que tinham como temática próprio Linux. Né? Tinha a introdução, tinha a parte dos aplicativos, os recursos pedagógicos. Então ali naquele grupo, inclusive nós temos até um trabalho realizado que investigava, né, a importância desses ambientes para a formação e para a permanência da concepção de uso de software livre junto aos professores. E nesse trabalho a gente ouve no discurso do professor dizendo, olha, eu de fato não conhecia, isso foi um marco, a partir de então eu uso em casa, eu já tenho. Então isso tudo vai gerando essa permanência, que não é só institucional, mas se ela não ocorrer, a gente também não consegue garantir o cotidiano da escola. Eu me lembro bem que é uma formação muito completa, porque além de dar a formação, né, trabalhar a formação na perspectiva de utilização do software, que era importante conhecer a ferramenta com que você vai trabalhar, você tinha também um viés de formação política. Sim. Na perspectiva não partidária, mas na perspectiva de entendimento do processo. Sim. Então discutimos, né, módulo introdutório. Isso, discutíamos da importância do uso do software livre, né, para o aluno, né, que está lá na escola e quando ele vai utilizar o software no laboratório de informática, ele poder perceber que aquele software que ele utiliza lá, ele pode utilizar na casa dele sem cometer uma ilegalidade. Porque o que tinha antes e que temos em muitos lugares hoje é o que o aluno vai no laboratório, utiliza um software proprietário, que se ele quiser utilizar na sua casa, ele vai precisar comprar, coisa que ele não vai fazer. Sim. Porque nós lidamos com uma realidade onde muitos não têm condições de adquirir ou não querem adquirir, né, porque querem utilizar esse recurso para outras coisas também, né, mas se via como que um tanto quanto pressionado por utilizar, porque se utilizava na escola, como é que ele não ia utilizar em casa? Então,
a gente discutia todas essas questões, é um dos aspectos que nós discutimos, né? Então essa formação, sem dúvida, é de suma importância, e é de suma importância para a implementação de qualquer trabalho. Qualquer trabalho que se visa a consolidação, né? Que não fique apenas numa troca de uma metodologia ou de uma tecnologia pela outra. Porque essa alternância ela pode ser feita a qualquer tempo, mas a concepção, a quebra de paradigma, este é um trabalho de longo prazo, até para que nós mesmos, né, eu utilizo na minha casa, né, eu utilizo na escola onde eu trabalho, mas é um percurso e ninguém aqui está dizendo que ele acontece, né, ele não aconteceu em 4 anos apenas, mas ele teve todo um peso essa caminhada de mudança que foi fundamental. Pois bem. Bom, estamos chegando aqui ao nosso final, infelizmente. Quero dizer da minha profunda alegria de estar aqui conversando com o Nilceia, porque esses momentos também que nós relembramos, né, das nossas realizações passadas, né, sempre avaliando o que fizemos de positivo e aquilo também que não foi tão positivo, mas serviu de aprendizado para nós, mas sempre na intenção de realizar o melhor. Quero dizer da minha alegria de estar com você aqui, do público poder estar nos acompanhando, sabendo um pouco dessa história e que a gente espera que possa servir, quem sabe, aí, de reflexões para outros gestores, para outros professores, em qualquer parte desse nosso país ou do mundo, a quem não esteja sentido. Nilceia, muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter participado, né, ter cedido o seu tempo, né, que você cedeu com muita alegria também ter participado. Muito obrigado e quem sabe nos encontramos aí numa próxima oportunidade com outro bate-papo, porque tem muito mais coisas ainda que nós vamos poder discutir, né, em nível de software livre, ensino de políticas públicas, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro, profunda alegria de estar com um profissional como você, um amigo. Quero agradecer e dizer que muito do que a gente falou aqui está pensado e refletido também nas escolas. E eu queria demarcar aqui agora também a importância do gestor, do secretário, do subsecretário assumir esse processo. Nós tivemos essa realidade, né, Sandro, que assumiu conosco para que de fato isso acontecesse. Então, eu quero assim me colocar à disposição para conversar um pouco sobre o uso pedagógico do software, que é algo que me encanta, saber dessas possibilidades. Coloco à disposição e já agradecer novamente a oportunidade. Aproveito só para encerrar, que eu quero ouvir uma opinião sua, que eu acho que os nossos que estão nos assistindo certamente gostariam de saber também o que seria, assim, rapidamente, o retorno, retornar para o software proprietário. O que seria para uma gestão que fez essa trajetória, né, em software livre, o que seria, na sua avaliação, retornar para o software proprietário? É regredirmos à concepção contrária ao que nós acabamos de dizer, né? É você dizer e responder algo que já está provado, que já está consolidado, que existe qualidade, que existe condição de trabalho, negar um percurso, regredir, você disse o retorno, né? Eu uso assim uma regressão mesmo, a utilização de softwares que hoje gerariam novamente o mesmo movimento. Se nós queremos falar de cidadania, nós queremos falar de uma concepção ética de uso também desses recursos, nós não podemos negar que era retornarmos à negação do acesso ao direito, né, que a gente começou dizendo que o acesso às tecnologias, à informática, à informação é direito da criança, do adolescente. Nós negaríamos a ele, porque ele estaria atrelado a uma forma, né, proprietária, que se ele não tiver como, se ele não burlar ou se ele não comprar, ele não estaria de fato tendo acesso. Então é uma regressão. Obrigado. Ficamos por aqui no mais um programa Livre Saber. Esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. Até mais. Se você deseja entrar em contato conosco, dar sua sugestão, envie um e-mail para nós através do endereço livresaber@espiritolivre.org. Para assistir aos nossos
programas passados, acesse tv.espiritolivre.org. Esperamos a sua participação e até mais no próximo programa Livre de Saber.